Olá, você, grande abraço, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal da Mais TV no YouTube, nas páginas Radialista Clarete Coutinho, da Mais TV. Terça-feira é dia de entrevista e aqui a gente sempre traz alguém que tem conteúdo, gente que faz, que fez ou está fazendo algo pela comunidade, para a comunidade. Toda terça-feira é assim aqui na Mais TV. Mais TV Entrevista e nesta terça-feira de maneira especial, como sempre tem sido as outras, mas nesta terça-feira o nosso assunto, o nosso entrevistado, o nosso tema é muito relevante e é muito atual. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Mais TV, hoje, o Cláudio Henrico Dias Kerkhoff, policial federal, escrivão da Polícia Federal aposentado, escritor, apaixonado pelo meio ambiente, especialista na área do meio ambiente, a gente vai conhecer um pouquinho desta área, autor de livro que fala sobre a Amazônia, viveu em Manaus, conhece a Amazônia e, mais do que nunca, sabe o que ocorreu e o que ocorre, qual é o clima, qual é o ambiente, além das questões naturais, qual o ambiente humano nesta região importante para o Brasil, fundamental para o mundo, que é a Amazônia. Então, o nosso assunto hoje, com este especialista em Amazônia, é exatamente com o Cláudio Henrico Dias Kerkhoff, fundamental para a gente entender e compreender o que é, como é a Amazônia. Quem nunca viu falar de Amazônia com alguém que conhece tanto, hoje vai poder ter a oportunidade. Esse programa tem esse objetivo. O programa é gravado, o Cláudio Henrique passou por Siqueira Campos, o Cláudio Henrico passou por Siqueira Campos no final de semana e a gente gravou essa entrevista com ele. Muito importante, independente de qualquer coisa, você pode também interagir com a gente, depois nas suas dúvidas, nas suas necessidades, o Cláudio, numa outra oportunidade, vai responder para você. Você pode mandar isso através do nosso chat no canal da Mais TV no YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque quando a gente entrar no ar com algum dos nossos programas, você vai ser chamado. E aí no Facebook você compartilha e curte, isso é importante para a gente, porque quanto mais gente ver e se informar, é melhor para todos. Então, bem-vindo, bem-vinda. Antes da gente fazer o primeiro intervalo, deixa eu cumprimentar o Cláudio e para ele se apresentar um pouquinho, não tenha medo de falar do seu currículo, da sua apresentação, para que depois do intervalo a gente entre no assunto mais interessante. Prazer inteiro aqui, Cláudio, mais do que nunca, numa semana e nos dias que o Brasil e o mundo estão de olho na Amazônia, que você conhece tanto. Verdade. Antes de tudo, gostaria de parabenizar o programa Mais TV, na pessoa do Clarete Coutinho, agradecer o convite do Alessandro Silva, né, e me sinto honrado pelo preâmbulo que você fez e até um pouco, acredito que você exagerou, né? Aprendi com meu pai que por mais que a gente estude e tente sermos especialistas em algo, esse algo sempre deverá estar continuamente fazendo parte do nosso dia a dia. Então, especialista mesmo em Amazônia, eu acho que eu nunca conseguiria ser, embora realmente tenha bastante conhecimento na minha área de estudo, na minha área de atuação, né, para poder compartilhar um pouco desse conhecimento com o seu público, né, que não só se limita ao Norte Pioneiro, como através do YouTube chega a qualquer local do Brasil. Meu nome é Cláudio Kerkhoff, sou natural de Manaus, no estado do Amazonas. Né, sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, mas antes fui acadêmico de Engenharia Florestal do Instituto de Tecnologia da Amazônia, em Manaus. Também fui estudante de Tecnologia Florestal, modalidade Indústria da Madeira. Estudei também ainda na Universidade Federal do Amazonas Economia, Administração de Empresas, né, e comecei Direito na Universidade Federal do Amazonas. Trabalhei na Polícia Federal do Amazonas, Superintendência da Polícia Federal do Amazonas, concurso feito em 93, ingressei em 95 e lá fiquei até 2003. Depois fui removido para Curitiba, estado do Paraná, onde permaneci até o ano de 2014, quando me aposentei. A Amazônia faz parte da minha vida, como eu disse, porque afinal de contas sou natural do Amazonas, e os conhecimentos que eu assambarquei ao longo desses anos, né, integra o conhecimento realmente prático, nativo de ser natural de lá, né, de ter andado, conhecido o interior, né, o conhecimento de ter participado de muitas missões pela Polícia Federal nos mais longínquos rincões da Amazônia, e é de lá que eu realmente extraí boa parte do conhecimento que é rememorado nesse primeiro volume
de um projeto intitulado Amazônia Insólita, que é uma trilogia de livros, né, uma trilogia que é composta por 3 livros que tem perspectivas diferentes para tratar da Amazônia. Nesse primeiro volume, intitulado especificamente de Nos Confins da Amazônia, cujo subtítulo é Memórias de um Policial Federal, eu trago à baila a experiência realmente que eu tive ao longo dos anos em que servi na Amazônia e, paralelamente, eu mesclo com informações históricas, geográficas, ambientais, né, culturais e outras curiosidades. Então, ele procura realmente se basear num tripé, né, as memórias realmente de missões policiais, ou seja, tem toda uma parte, digamos, de aventuras que pode agradar esse tipo de, um público mais específico, realmente voltado para curiosidades sobre as questões policiais, principalmente da Polícia Federal, que, graças, né, até hoje é uma instituição independente dos governos, né, que são transitórios, é uma instituição de Estado, né, que goza de prestígio social, e tenho certeza que muita gente tem curiosidades a respeito do dia a dia do Departamento de Polícia Federal, sobretudo em locais como, por exemplo, na Amazônia, né, em que você realmente se afasta, né, da visibilidade e, no entanto, de forma árdua, trabalha junto a indígenas, servidores das mais distintas instituições como IBAMA, FUNAI, DNPM, INPA, né, num trabalho pouco conhecido. Então, esse primeiro tripé trata realmente de mostrar ao público que não conhece um pouco do que a Polícia Federal faz nos rincões da Amazônia. Então, você está entendendo como é que vai ser importante esse programa. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, tomar nosso primeiro cafezinho torrado e moído, o café Casa Verde, e logo na sequência vamos conversar aqui com o Cláudio Henrico. Vamos começar falando exatamente do momento que nós estamos vivendo, o nosso olhar todo para a Amazônia, o que aconteceu, por que aconteceu e o que o indigenista e o jornalista foram fazer lá. Mais ou menos parecido com o que ele fez, a gente vai entender isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo, do nosso primeiro cafezinho Casa Verde da noite. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas, com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros. Entregas e montagens gratuita. Produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida, de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos.
Bem, de volta nesta terça-feira, hoje uma terça-feira especial, entrevistando aqui, ele é escrivão da Polícia Federal aposentado, mas é sobretudo alguém que conhece muito a Amazônia, alguém que nasceu, viveu em Manaus, conhece os detalhes, nem todo mundo vai conhecer, mas ele conhece muito de Amazônia. A Amazônia que é uma parte bem brasileira, outra parte bem internacional, a Amazônia legal, a Amazônia que é a chamada de selva amazônica. O Cláudio Henrique, que é morador em Curitiba, passou por Siqueira Campos e, claro, quando passa por aqui a gente convida para conversar com a gente. Especialmente nesse momento que a Amazônia está vivendo lá, a morte do indigenista e o indigenista que ia para acompanhar o trabalho do jornalista que ia escrever um livro. Você escreveu o livro, está escrevendo, então um livro que conta muito. Eu queria que você comentasse esse fato. O que aconteceu, na tua opinião, ou pode ter acontecido? Clarete, ótima pergunta, né? Que nos permite, inclusive, mesclar um conhecimento acumulado ao longo do tempo que eu trabalhei como policial federal lá e as informações que boa parte da população brasileira já acessou através dessa fatalidade que ocorreu, né, por esses dias, e consegue dimensionar realmente o que mudou ou não mudou nesse intervalo de tempo. A morte brutal do jornalista britânico Dominic Phillips e do indigenista Bruno Pereira comoveu parte significativa do Brasil e do mundo, né? E ocorreu numa localidade, numa região chamada Vale do Javari. Esse Vale do Javari eu trabalhei, tive a oportunidade de conhecer pela Polícia Federal no ano de 1997. Né, e considerando o tempo realmente que eu estou já aposentado, e aqui eu faço uma retificação, não foi em 2014, foi um pouco antes, né, mas a conclusão que nós chegamos, mesmo com base nas informações que qualquer um está tendo acesso através da mídia, é que pouca coisa mudou naquela região. O que é o Vale do Javari? Do que ele é composto? O Vale do Javari, para poder situar, né, as pessoas que nos derem realmente a satisfação de nos vermos e ouvirmos, né, precisam realmente entender que a Amazônia é um continente. Né? Para se ter uma ideia, a Amazônia, o bioma amazônico, tem mais ou menos 6,5 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia Internacional, que você citou, que é um outro conceito que abrange 9 países, tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia Legal, que congrega 9 estados do Brasil, representa praticamente 60% do território nacional, é mais de 59%. O Amazonas, o estado que eu nasci, para você ter uma ideia onde está localizado o Vale do Javari, ele responde por quase 19% do Brasil. No nosso primeiro volume da nossa trilogia amazônica, eu, como salientei, o primeiro tripé foi trazer memórias realmente enquanto policial federal na Amazônia e mesclar com informações históricas, geográficas, culturais e curiosidades. Uma das curiosidades, por exemplo, que eu trago no livro, que dificilmente qualquer pessoa vai encontrar no livro de história ou de geografia, são essas questões de dimensões, como o que é o Vale do Javari. Vou explicar a partir do que é o Amazonas. O Amazonas, representando quase 19% do território brasileiro, ele é tão gigante, e as pessoas não conseguem nem sequer ter noção disso, por mais que você pegue, nesse mesmo momento, por curiosidade, um mapa do Brasil e localize lá o Amazonas, no extremo norte do Brasil, e se você está situado aqui no Paraná, né, na região sul, e se você somar os 3 estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, adicionar isso toda a região sudeste, ou seja, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses 7 estados cabem dentro do Amazonas e ainda sobra espaço. Mais ainda, se você fizer realmente a soma dos 9 estados que compõem o Nordeste brasileiro, os 9 cabem dentro do Amazonas. O Amazonas só tem 62 municípios. O Paraná, onde nós estamos aqui, tem 399 municípios. O que já dá para você dimensionar a dificuldade que é administrar espaços territoriais tão grandes. Não à toa... 62 municípios e o resto é mata, água... A gente teria que considerar o seguinte, o próprio conceito de município é um pouco diferente do espaço urbano. Né? A maioria das cidades da Amazônia, realmente, eu acho que boa parte das pessoas tem essa percepção, é aquele núcleo pequeno, geralmente à beira de um rio, né?
cercado realmente pela a floresta tropical, floresta equatorial, latifoliada, que é a maior do mundo. Então, aqueles municípios, o que tem de diminuto a área urbana, os seus limites territoriais são gigantescos. A Atalaia do Norte, onde está localizado... Que é uma comunidade. O Atalaia do Norte é um município. É um município. Né? É um dos 10 maiores municípios do Brasil. A Atalaia do Norte tem mais ou menos 76 mil quilômetros quadrados. A terra indígena Vale do Javari, onde foram brutalmente assassinados, né, esquartejados, né, com requintes de crueldade, o jornalista Dominique Phillips e o sertanista Bruno Pereira, possui mais ou menos 85 mil quilômetros quadrados. Se compararmos com o Paraná, que tem 199 mil quilômetros quadrados, nós perceberemos, né, que duas terras indígenas e meia daquelas já é o tamanho do Paraná. Mas você falou de 76 mil quilômetros quadrados, mas em termos de população, habitante ali? Mais ou menos 20 mil habitantes. Né? Então, é aquilo que se convencionou ao longo principalmente na década de 70, né, chamar de vazio, os grandes vazios da Amazônia. Né? São vazios populacionais, áreas imensas, cuja população é ínfima, proporcionalmente. Né? E essa população é que briga por um pedaço de terra, um pedaço de chão ali? É preciso explicar, por exemplo, o quanto é dificultoso, por exemplo, ao município de Atalaia do Norte, desenvolver a sua economia se 85% do território do município faz parte da reserva da terra indígena. E a terra indígena produz o quê? A terra indígena, ali realmente é algo que do livro, dos primeiros 4 capítulos do livro, realmente eu procuro dissecar, né, porque eu me apaixonei pelo Vale do Javari, né, e posso afirmar que ali é um dos locais mais belos da Amazônia. É um dos recônditos em que você realmente se maximiza como pessoa, né, você interioriza todos aqueles conceitos que quem não é da Amazônia, tem através de um livro, através de um vídeo, passa a sentir realmente na pele o que é a Amazônia. Ali realmente há muitas áreas intocáveis, uma riqueza mineralógica, riqueza florestal, riqueza de pesca, riqueza madeireira. Então, são os diferentes personagens, atores sociais que convivem naqueles rincões, que interagem e também se antagonizam. Considerando realmente que Atalaia do Norte é o antepenúltimo município dos 5.565 medidos em 2010 em termos de IDH, já dá para se perceber a pobreza material do município, que contrasta com a pujança da natureza. Mas em Atalaia do Norte, quem mora ali é só índio? Só pessoas, só nativos ali ou vai gente... Até pela questão de ser fronteira com o Peru, o Rio Javari, que divide ali o estado do Amazonas, acaba sendo um limite natural, um divisor natural com o Peru. Só que um pouco mais próximo ali de Tabatinga, já temos a fronteira seca com a Colômbia. Então você tem uma área de tríplice fronteira, né? Você tem muitos migrantes que foram realmente, na época dos anos 70, do século passado, através de programas como o Polo Amazon, né? Então tem muita gente do sul, né? Você vai ver realmente as feições naturais são típicas de pessoas que são amazonenses, também colombianos, peruanos, indígenas, né? O Vale do Javari, ele congrega realmente pelo menos 26 povos indígenas distintos. E esses povos têm diferentes tipos, digamos assim, já de aproximação, né, com, entre aspas, os brancos. Sim. Os corubos, por exemplo, que eu conheci, né? Os corubos até a época de 1997, quando eu estive lá, eram considerados caceteiros, de tão violento que eles se manifestavam nos primeiros contatos. Eles haviam formalmente estabelecido contato apenas um ano antes, em 1996. Para que as pessoas possam entender, antes da gente entrar nos detalhes naturais, mas vamos falar da questão humana aí, os índios, quando ele observa o branco, ele não tem contato, a reação dele como é em relação ao branco? Ele tem medo, ele ataca para defender ou ele ataca por atacar mesmo? Como eu estava fazendo essa ponderação, são mais ou menos 27 povos indígenas. Eles têm diferentes graus de integração. Aqueles que, ao longo de décadas ou séculos, conviveram com realmente as comunidades ribeirinhas, pastores, missionários, agentes do Estado, né, já
têm uma facilidade de se integrarem, relação. de se interagirem. No próprio município de Atalaia do Norte, boa parte da população, né, tem uma certa origem indígena. E como os traços biotípicos se assemelham com de colombianos, de peruanos, de amazonenses, né, acaba sendo um pouco diferente, um pouco difícil você discernir. E nesse quesito, Clarete, eu chamo a atenção para um aspecto que eu senti na pele, né, e posso compartilhar com vocês, que é a sensação do que é ser indígena. No Brasil, infelizmente, devido à natureza com que a sociedade passou a observar o indígena como sendo sinônimo de algo atrasado, né, de algo que acaba sendo um obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico, né, muitos que são naturalmente descendentes de indígenas, são indígenas por excelência, no próprio DNA, acabam não se declarando indígenas, não se reconhecendo, né? Eu costumo falar o contrário, apesar de ter ascendência europeia, eu gosto de me intitular, né, como também indígena, como amazônida, porque eu tenho essa observação de que os fatores culturais jamais poderão serem aquilatados como sendo sinônimo ou não de desenvolvimento socioeconômico. E a questão maior desta relação do homem branco com o índio lá. Nós estamos fazendo esse recorte de Atalaia do Norte, mas como você falou, é enorme. E várias tribos de comportamentos diferentes, de reconhecimento diferentes. Bom, eu queria saber esse contato do cotidiano. Vai lá um pastor, vai lá um padre, um missionário, enfim, vai para falar de religião. Outros vão para levar questões de saúde. Como é que é esse contato? Esses primeiros contatos, quem faz? São os especialistas que conhecem bem, tipo os indigenistas? Como é que é isso? Perfeito, perfeito. Digamos assim, na ponta da lança estarão realmente os nobres servidores da FUNAI. Nem todos são concursados, até porque exige-se um conhecimento tão específico para cada situação de contato, que muitos são recrutados. Recrutados, às vezes, entre a própria população indígena, mas daqueles grupos assemelhados em termos, por exemplo, de fala, como é o caso dos corubos, que para você, no começo das tratativas de integração ou de lidar com eles, né, foi preciso realmente você utilizar os serviços dos maiorunas, dos matsis. Lá tem vários, são mais ou menos 26 grupos. Né? Alguns têm a mesma origem, digamos assim, de fala, como o pano, um tronco pano. Pano é um dos troncos linguísticos, né? Como tem o Guarani, etc. Né? Então, lá se utiliza essa forma inicial de contato. Mas são pessoas como o Bruno Pereira, que, infelizmente, mais um amazônida que deu... E veja, quando eu falo amazônida, me parece que ele é natural de Pernambuco. E eu sempre coloquei isso como fantástico, porque independente de onde você nasceu, e esse é o caso, o Bruno Pereira, pernambucano, o Dominique Phillips, inglês, né? E tantos outros servidores do IBAMA, FUNAI, DNPM, Polícia Federal, Forças Armadas, são de diferentes origens, mas que desenvolveram o amor, né, o interesse e o compromisso social de trabalhar em prol da Amazônia. Então eu falo, fazendo até uma referência a Hannah Arendt, né, uma grande filósofa, né, que colocou na sua célebre obra o título A Condição Humana, eu digo que a condição amazônida, né, ser amazônida é aquele que encampa, né, essa missão, esse amor, essa paixão. Né? Então eu me sinto duplamente felizado por ser amazônida natural da Amazônia e encampar, né, esse amor, essa paixão e essa missão, ainda que pessoal, de divulgar, difundir e compartilhar os valores amazônicos. Se fala muito em conflitos. O que provoca tanto conflito na Amazônia? Na verdade, Clarete, a ausência estatal é um dos principais fatores, na minha humilde forma de ver, geradores de conflito. Você tem aqueles imensos espaços, né, pouco preenchidos pelos aparatos estatais e fazendo com que as populações que ali residam se sintam reféns de outros atores sociais, como a narco-guerrilha. Ou seja, não há uma regra definindo até onde alguém pode ir.
a terra indígena Vale do Javari, existe uma base flutuante, né? Pelo menos era a parte flutuante, era a que eu fiquei, eu pernoitei quando eu estive lá, que marca o início do território indígena. Só que a quantidade de servidores que atuam nessa base são mínimo diante da demanda. A quantidade de madeireiros, pescadores, garimpeiros ilegais que tentam e invadem aquela imensa área, como eu disse, a área tem 85 mil quilômetros quadrados, né? Então, às vezes, lá, servidores da FUNAI tem uns 20, 30, né? Então, faça as contas. A isso que é a ausência do governo. Né? E isso independente do governo, desde 1995, quando eu comecei a trabalhar na Polícia Federal do Amazonas, até agora a gente percebe, né, o quão dificultoso em termos logísticos de material humano continua sendo. No meu livro eu até coloco eu faço uma pesquisa de quantos ataques essa base flutuante da FUNAI, colocada no entroncamento dos rios Ituí e Itacoaí, no Vale do Javari, o Alto Javari, nas imediações de onde foi morto, né, o sertanista Dom Philips e o indigenista Bruno Pereira, né, por exemplo, entre 2019 e 2018 para 2019, foram pelo menos 20 atentados. Num dos atentados, 300, entre aspas, pescadores, garimpeiros, madeireiros, né, jogaram mais de 300 coquetéis Molotov nessa base e até na sede da FUNAI situada em Atalaia do Norte, né? Então, muitos servidores e contratados da FUNAI que ficavam realmente na entrada da terra indígena Vale do Javari estavam se recusando a voltar a trabalhar lá, diante do risco iminente de ataque. Quando eu estive lá em 97, uma das vezes que eu estive lá em 97, aconteceu uma situação um pouco diferente, né? Nós fomos lá para dar proteção à equipe da FUNAI que lá se encontrava e apurar o homicídio, entre aspas, cometido por um indígena, né, que ainda era recém-contactado, caceteiro ou corubo, né, que tinha matado um servidor da FUNAI, um indigenista, tal como o Bruno Pereira, né? Então, as pesquisas que eu fiz, tentando encontrar uma outra forma de visualizar, diferente daquela oficial que foi apurada, né, me levou realmente a caminhos históricos, culturais, né, que dificilmente, dentro do inquérito policial formal, podem ser considerados, né? Dentro do inquérito policial formal, você tem que procurar o autor, os meios pelos quais o crime foi cometido, né? São aqueles fatores, digamos assim, mais imediatos, não as causas imediatas. E o meu livro justamente não só relembra alguns fatores imediatos de conflitos ocorridos ali, como de questões imediatas. A gente está falando de conflito, mas está falando também de crimes, de assassinatos. A gente tem alguns casos que explodem, como esses são esses dois, um jornalista internacional, um indigenista muito conhecido nacionalmente, mas nós tivemos o Chico Mendes, que era um homem de lá. Dorothy tivemos Stang, Dorothy Stang, essa já era uma alemã. Há muitos outros crimes, outros assassinatos que também não vêm à tona dessa forma como vêm esses nomes? Infelizmente, Claete, brilhante sua observação, né? Nesse caso, olhando realmente como apenas observador, né, me parece que a opinião pública até se conscientizou, que só deu essa repercussão toda devido à presença do jornalista britânico. Acredito, não posso dizer que afirmar com veemência, né, mas acredito que a probabilidade de ter havido essa sensibilização internacional, se fosse só o Bruno Pereira, né, seria muito menor. Seria mais um. Né? Lá mesmo, né, em Tabatinga, onde fica, digamos, a principal base da FUNAI, né, naquela área do Alto Solimões, né, teve um servidor em 2019, 2020, Maxwell, de nome Maxwell, que também foi morto, o homicídio até hoje não foi esclarecido, e ele já havia sido jurado de morte, tal como o Bruno Pereira, por atuar ativamente ali na região do Vale do Javari. Né? E veja que não houve nenhuma reverberação como aconteceu nesse caso atual. Basicamente, o que esses defensores trabalham? De que forma eles trabalham? Em contato direto com invasores, com os criminosos do ambiente? Como é que é isso?
A situação é complexa, como eu disse, Clarete, devido às próprias circunstâncias geográficas, né? A Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo, drenando 6.500.000 quilômetros quadrados, né? Nós temos ali mais de 1.200 rios, né? Tem rios como o próprio Javari, né? Esse que faz parte lá do Vale do Javari, que drena o Vale do Javari, tem mais de 1.100 quilômetros de extensão. O Amazonas, quase 7.000 quilômetros, né? Então, toda a matéria humana que nós temos, a mão de obra que existe realmente sediada em Tabatinga, ainda assim, que é a principal cidade regional ali, né, é ínfima, considerando o espaço. Então, é muito difícil fazer a prevenção, porque de madrugada, imagine, nesses emaranhados de rios, né, quantos narcotraficantes estão passando. A gente não consegue combater pelas estradas, né, aqui, fazendo uma analogia com Foz do Iguaçu, com todo respeito a Foz do Iguaçu, que é notório o tráfico, o contrabando que vem de armas e outros, né, ilícitos. Imagine realmente dentro de uma situação de rios que não tem qualquer tipo de iluminação, não tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, né? Então é complexo. E daí é que eu entro na questão que a população humilde, os amazônicos, a população cabocla, né, a população indígena, né, e fica refém. E eles têm medo o tempo inteiro? O que eu perguntei para você, esse pessoal, eles trabalham no sentido de conscientizar os moradores nativos dali, dos direitos deles, é isso? Como é que é? Digamos, a própria Polícia Federal, na experiência que eu tive lá, a gente pôde participar de forma ativa, né, e de forma preventiva. Ativa quando a gente foi dar o primeiro socorro em função da morte do servidor da FUNAI, né, mas também aproveitamos a nossa ida a diversas comunidades ribeirinhas para tentar conscientizar moradores, algo que o Bruno Pereira provavelmente fez inúmeras vezes, né, das circunstâncias muito particulares, porque, infelizmente, se um agente do Estado pega você fazendo pesca ilegal, derrubando árvore, coletando madeira, garimpando em área realmente proibida de acesso, não há outra coisa a fazer a não ser atuar. Agora, por isso que eu digo, seria muito simplista essa análise de que quem for pego dentro de uma terra indígena, pescando, coletando madeira, garimpando, é um criminoso, né? Do ponto de vista normativo, né? Só que aí vem a complexidade do vazio demográfico, dos espaços gigantescos da Amazônia e da ausência estatal. Se não há uma outra alternativa socioeconômica para essa população ribeirinha, né, eles acabam ficando refém daqueles grupos que, eventualmente, ou de forma deliberada, lhes levam algum tipo de benefício ou lhes cobram algum tipo de favor, né, geralmente sob ameaças. Nós estamos conversando com o especialista em Amazônia, especialista porque ele nasceu em Manaus, especialista porque ele trabalhou como policial federal na Amazônia. Ele é um escritor, ele é um policial federal, escrivão da Polícia Federal, aposentado. Está escrevendo o livro, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro no próximo bloco. São 3 edições, é isso? Não, essa é a primeira edição, mas faz parte de uma trilogia, são 3 livros. Serão 3 livros que vai contar exatamente essa história. O Cláudio Henrique, e nós vamos falar com ele depois, o que a Amazônia tem que chama a atenção do mundo. O presidente Bolsonaro disse para o jornalista, o Dominique, a Amazônia não é de vocês. Por que então que o mundo olha para a gente? Como é que é essa questão do ouro lá? Será que é só brasileiros que exploram isso e que causam tanta destruição que a gente vê na Amazônia? Um outro detalhe, diz que o Brasil tem muita mata, o Brasil não faz desmatamento como a Europa faz. Então o Brasil tem o direito de continuar desmatando. Os números desta semana foram divulgados nesta sexta-feira, mais de 3.000 quilômetros quadrados só este ano. A gente quer ouvir um pouquinho do Cláudio, depois do intervalo, depois do nosso segundo cafezinho Casal Rede da entrevista de hoje. Por favor, você que está na Mais TV no YouTube, se inscreva no canal, acione o sininho. Você que está na página, compartilhe, curta. Quanto mais gente ver a gente, é melhor para a gente, é melhor para você. De Siqueira Campos, é a Mais TV.
Você vai numa entrevista de emprego e torcem o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas com as melhores condições para você pagar. Parcelas em até 10 vezes sem juros. Entregas e montagens gratuita. Produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui na Mais TV, aqui nas nossas páginas, Facebook Clarete Coutinho e da Mais TV, hoje entrevistando um especialista, alguém que é natural da Grande Amazônia, esse orgulho do país. Cláudio Kerkhoff, que é o nosso entrevistado hoje. Ele é natural do Amazonas, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário pela Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, policial federal aposentado, ex-acadêmico de Engenharia Florestal do Instituto de Tecnologia da Amazônia, licenciado em História, que está se preparando, vai lançar aí um livro de 3 para falar exatamente sobre esta região do país. É uma trilionária reserva do estratégico e polêmico nióbio. Vamos entender um pouquinho sobre isso agora. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente falou mais no primeiro bloco a respeito das pessoas, né, mas também da natureza. Eu queria aqui focar nesse bloco aqui, esta questão do livro do escritor, qual você está escrevendo também. Para escrever um livro você tem que pesquisar, você tem que viver uma chamada experiência empírica, ou seja, no local, e você passou por isso. Eu queria que você falasse aí um pouco das riquezas desta Amazônia. Você falou que a Amazônia vale quantos? Em off, acabei de comentar com o Clarete Coutinho que o interesse realmente sobre a Amazônia, ela nunca vai diminuir. Eu até comento que parece até um paradoxo, e eu digo assim que é uma matemática inversamente proporcional. Quanto mais dizimarem a Amazônia, quanto menos recursos ela tiver, né, o pouco que ela mantiver, que é gigantesco, e nós vamos passar alguns números agora, né, tenderá a atrair mais a atenção. Né? E uma das explicações é do porquê a Amazônia se torna interessante para o resto do mundo e para qualquer um dos paranaenses, siqueirenses, sulistas, brasileiros ou qualquer pessoa do globo, são os diversos mecanismos ambientais que a Amazônia presta. Só para me limitar a uns 3, né, poderia dizer que, por exemplo, na região aqui do Norte Pioneiro do Paraná, famosa realmente pelo seu passado cafeicultor, hoje muita soja, trigo, né, pastos, né, saibam que mais da metade das chuvas que caem na região sul do país são formadas na Amazônia. Mais de 44% das chuvas de todo o Brasil são formados lá. O fenômeno chamado rios voadores, que são cursos de massas de ar, cursos de ar atmosféricos, né, que se formam a partir de mecanismos oriundos do Oceano Atlântico que adentram na Amazônia pelo fenômeno de rotação da Terra, etc. e tal. Lá realmente são carregadas essas massas de ar por umidade e elas continuam indo sempre em direção ao oeste. Ao chegar realmente na cadeia dos Andes, elas encontram um grande obstáculo natural, né, acaba havendo uma grande quantidade de precipitação, ou seja, chuva,
que acaba contribuindo para intensificar o volume dos principais rios da Amazônia, como o Solimões e o Negro. Depois, o resto dessas massas de ar correm na direção sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, né? Então, aqui, né, mais da metade das águas, né, e água é vida, nós bem sabemos disso, são formadas na Amazônia. Ou seja, interessa sim a todos, porque no momento que a Amazônia perder a capacidade de formar esses rios voadores numa grande quantidade, aqui tenderá a se tornar uma área desértica. Por isso que se desmatar a Amazônia, a gente vai receber fumaça aqui, né? Isso, brilhante a sua observação. Para você ter uma ideia, em grandes queimadas que foram geradas na Amazônia no ano de 2020, né, climatologistas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, comprovaram, né, que chegou até Chapecó, né, o oeste de Santa Catarina. Então, a bruma, a fuligem, digamos assim, né, todo um cenário, né, meio desolador, né, não só ficou limitado a regiões da Amazônia, como devido às correntes de ar e tudo mais, chegaram na região sul, né? Então, Marabá, um local que eu tenho um maior carinho e utilizo realmente o sudeste do Pará como área amostral, ela é uma área realmente que muitas vezes fica tomada por fumaça. E as grandes fumaças produzidas por queimas de árvores, de maciços florestais de 2020 chegaram no sul. Então, lá em Deuteronômio, a Bíblia, a palavra de Deus, diz lá no capítulo 28, diante de ti, Deus fala, coloca a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, ele sugere isso. Então, o fogo é morte, a água é vida. Desmatou, colocou fogo é morte. Deixou a mata e usando ela de forma correta e responsável, é vida. Fala um pouco das riquezas. Perfeita analogia, né? Só pegando um gancho da sua brilhante observação, né? Eu gostaria de dizer o seguinte: estudos provam que os indígenas que já habitavam realmente o nosso continente bem antes, né, de Colombo e Cabral aportarem por aqui, eles têm uma relação de simbiose com a natureza, né, e jamais podem ser considerados destruidores, né? Então, nós tínhamos aqui, números são divergentes, de acordo com as fontes, entre 8 e 10 milhões de brasileiros nativos, os indígenas, antes de Cabral. Hoje, praticamente, só temos um. Estudos provam realmente que as áreas que estão dentro de territórios indígenas, reservas indígenas, né, são muito, de longe, dentro da Amazônia, mais bem cuidadas e preservadas do que as áreas que não têm essa proteção legal, né? Então, os indígenas, aliás, uma outra observação que eu gosto de fazer, né, é que essa forma que eu até comentei no primeiro bloco, de que muitos amazônidas não se sentem à vontade de serem chamados de nativos, de índios ou coisa parecida, se deve toda uma construção histórica, cultural, né, que fez com que nós exercêssemos sobre eles uma pressão cultural oriunda daquele eurocentrismo, de achar que realmente a forma com que os europeus se desenvolveram, as suas relações socioculturais, é que são parâmetros de desenvolvimento. Como os indígenas não se preocupam realmente com acumular, eles não acumulam, né? Basta para eles viverem com aquilo que é necessário no seu dia a dia. Então, eles têm muitas lições, as comunidades ribeirinhas, esse conhecimento chamado tradicional, e pode ser visto, inclusive, naquelas questões, por exemplo, de benzimento, de matérias-primas utilizadas como folhas para fazer chás, né? O remédio o patrimônio, sai de lá, né? 10%, um décimo da biota universal, da biota do planeta Terra, ou seja, de todas as formas de vidas, estão na Amazônia. Então, a bioengenharia, a engenharia genética, né, sabe que se há local no mundo que você pode utilizar matérias-primas ainda não catalogadas para conseguir produtos farmacêuticos valorosíssimos, né, estão situados na Amazônia. Então, a Amazônia ela é rica realmente em termos de material genético, 10% de todos os genes do mundo estão lá, 1/5 da disponibilidade de água doce do mundo está lá, né? Ouro, nióbio que você falou, né? A nossa reserva de nióbio, né, é situada na região dos Seis Lagos, em São Gabriel da Cachoeira, totalmente distante, numa outra região diferente do Alto Solimões, onde está o Vale do Javari, né? É estimado em pelo menos $1 trilhão, né? O nosso presidente atual,
ele sempre gosta de enfatizar, né, que a Amazônia é nossa, nisso eu concordo, né, e que a trilionária reserva de nióbio em si já seria uma solução. Infelizmente, eu tenho que discordar um pouco, com todo o respeito do presidente, porque a questão do nióbio é bem mais complexa. O nióbio é um mineral metálico tão fantástico, tão sofisticado, que ele é capaz de entrar na composição de supercondutores e superligas. Ligas essas que podem ser utilizadas realmente na indústria de informática, né, na indústria aeroespacial, né, de tomógrafos. Só que tem um detalhe, para que se alcance as propriedades dessas superligas, basta poucos gramas em meio a outras toneladas, digamos ali, de outros materiais metálicos. Então, o potencial que a Amazônia tem, ela é capaz de suprir as necessidades de, sei lá, centenas, milhares de anos. Em resumo, não há demanda para isso. Até porque o próprio nióbio, ele pode ser substituído, de certa forma, por tântalo, por outros elementos metálicos, né? Embora seja um dos grandes exemplos das riquezas minerais da Amazônia, é aquela riqueza, digamos assim, em potencial, que na prática é muito difícil de hoje em dia nós dinamizarmos, né? Até porque o Brasil, que representa grande parte da exportação internacional de nióbio, só o que é produzido em Araxá, Minas Gerais, já atende a demanda internacional. Então, não valeria a pena, em síntese, você abrir a possibilidade de uma licitação, né, permitir a exploração para fins comerciais da região dos Seis Lagos, lá em São Gabriel da Cachoeira, porque o passivo ambiental gerado não compensaria nem de perto, né, o valor que seria oferido economicamente pelo país. O que se produz de ouro na Amazônia? A Amazônia tem muito ouro. Agora, o curioso é que Serra Pelada, que todos nós conhecemos, é um dos primeiros exemplos que vem à mente quando a gente fala de ouro e associa a Amazônia. Estive em Serra Pelada e pude conhecer bem de perto o quanto ela representa mais um fiasco, né, na Amazônia. Das várias tentativas infrutíferas de desenvolver a Amazônia sem utilizar tecnologia adequada, a sustentabilidade ambiental que se faz necessária, a gente vai chegar em redundantes fracassos como aquele, em que gerou mais de 40 toneladas de ouro, que provavelmente enriqueceu quem até nunca botou os pés na Amazônia, porque a população do entorno ficou com o passivo ambiental, né, ficou com a poluição, ficou com as sequelas sociais, e hoje lá praticamente nem energia elétrica a água encanada possui, né? O curioso é que na própria Serra Pelada ainda há ouro. Foi catalogado através de sistemas modernos de mapeamento, né, que existe talvez uma quantidade de ouro, paládio, platina e outros metais maior até do que foi explorado. Só que está numa profundidade tão abissal, mais ou menos 600 metros de profundidade, que o custo-benefício não compensaria. E a mineradora que atualmente estava lá trabalhando, uma canadense chamada Colossus, já disse que é inviável. Só que Serra Leste é uma outra serra próxima à Serra Pelada, foi catalogado como sendo a maior reserva de ouro do Brasil, né? Deve haver mais ou menos 150 toneladas de ouro em Serra Leste, que fica hoje sob a administração da Vale. O que dá mais encrenca, mais discussão, mais confusão, é o ouro ou é a madeira? Depende da região, né? E como eu gosto de enfatizar, se as pessoas quiserem entender a Amazônia atual, contemporânea, e todas essas nuances, a complexidade que é de diferentes atores sociais atuando, ONGs, né, missionários, agentes estatais, seja da FUNAI, do IBAMA, da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, né, os interesses internacionais, né, devastação, degradação, que são concepções distintas, né, basta você conhecer o sudeste do Pará. Né? Infelizmente, o sudeste do Pará é um retrato, é um raio-x vivo, né, daquilo que a Amazônia tem de certo e errado e daquilo que é possível ainda se fazer para que nós não chegamos aos mesmos bizarros efeitos que se chegou em Serra do Navio, no Amapá, e Serra Pelada, no Pará. Serra do Navio foi um dos primeiros grandes projetos mineradores exportadores, né? Fica no extremo do Amapá.
Serra do Navio, hoje eu costumo dizer que é a Serra do Navio que naufragou. É uma cidade fantasma. Me apaixonei pela cidade, tal como me apaixonei... Serra Pelada já não é uma cidade, é um distrito do município chamado Curionópolis, né? Já a Serra do Navio, que é situado no estado do Amapá, ele foi exaurido em termos de manganês. As maiores reservas de manganês do Brasil ficavam lá, né? Só que, simplesmente, ao longo de 50 anos, a ICOME, que era a empresa que tinha a lavra, né, o direito de lavra, exauriu praticamente tudo, né? Conta-se, há realmente historiadores da Amazônia que dizem que até o excesso que já não era mais necessário para os Estados Unidos, eles levaram de forma a utilizarem como uma reserva estratégica, e amontoavam o manganês de Serra do Navio num dos desertos dos Estados Unidos. Nós estamos conversando aqui com o Cláudio Kerkhoff. O Cláudio é policial federal aposentado e ele trabalhou, morou, nasceu, trabalhou na Amazônia. Ele escreve um livro, está escrevendo o primeiro de 3, para contar um pouco da história da Amazônia. Antes de eu entrar nesse detalhe, agora há pouco você ouviu ele falando dos detalhes, da riqueza que tem a Amazônia e que pode ser explorada para o bem das pessoas. Quem faz essa exploração cientificamente são os cientistas. Por isso, quando investe na educação e valoriza o cientista, quando o governo federal, estadual ou municipal apoia a pesquisa, é esse resultado que dá para a comunidade num todo, faz o bem. Então, é por isso que a gente tem que observar quem é que investe, qual o governo, nível de governo que investe no cientista. O Dom Philip, ele escreveu, estava lá escrevendo um livro. Nesse livro ele estava retratando todos os problemas, as dificuldades para a sociedade nacional e internacional. E aí foi que ele gerou conflito. É isso? E você está escrevendo um livro, mas o seu livro é diferente do dele? Como é que é? A concepção embora não conheça profundamente a obra do jornalista Dominique Phillips, né, acredito que ele estivesse retratando o Vale do Javari, né, e ao falar do Vale do Javari, evidentemente que ele precisaria abordar todos os diferentes personagens que atuam ali, né, o garimpo, né, a extração indevida de madeira, pesca clandestina, né, caça predatória, né, a ausência estatal de forma significativa, né? Então, toda a geopolítica da Amazônia você pode entender a partir de uma área amostral que você considera. Ele faz um recorte. Isso. Ele utilizou, provavelmente estaria utilizando ali o Vale do Javari, né, como sendo esse recorte, né, geográfico, para poder chegar às suas conclusões, né? Eu utilizei como recorte, no primeiro livro, no primeiro volume da trilogia intitulada Amazônia Insólita, o Sudeste do Pará, como eu falei há pouco, né? E comentando mais sobre o nosso projeto, ele procura levar conhecimento da Amazônia, né, dados históricos, geográficos, ambientais, culturais, curiosidades, só que de uma forma, né, que seja acessível a qualquer interessado. Não tenho pretensão, até porque jamais me julgaria com conhecimento acadêmico suficiente para poder fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado e dela convertê-lo, né, num livro considerado científico, né? Cada um pode contribuir à sua maneira. Dentro das minhas, né, limitações, dos meus humildes conhecimentos e experiências da Amazônia, eu gostaria realmente de incentivar as pessoas a conhecerem a Amazônia a partir de prismas, de percepções diferentes. Daí, eu intitular a trilogia que eu estou planejando publicar, no mais breve espaço de tempo possível, Amazônia Insólita. Aí as pessoas logo se deparam, pô, mas o que é insólito? É uma palavra até que não faz parte geralmente do nosso vocabulário diário, e até é uma forma de instigar essa curiosidade. Insólito significa aquilo que não é convencional, que não é comum, que não é corriqueiro. Então, a minha proposta, pelo próprio nome da trilogia, né, eu acho que já fica clara: apresentar curiosidades da Amazônia, levar o conhecimento da Amazônia de uma forma diferenciada. Quem você está ouvindo para escrever o livro? Já ouvi. Na verdade, todo, digamos, o conteúdo foi amealhado ao longo de décadas, né? No primeiro volume, que é esse que deve estar sendo lançado no final desse mês ou
mais tardar no começo do mês que vem, chama-se Nos Confins da Amazônia, Memória de um Policial Federal. Então, o subtítulo eu utilizei para poder demarcar, como bem você utilizou a palavra, recorte desse período. Eu utilizo realmente as experiências, as pessoas que eu ouvi, né, na época da Polícia Federal, né, para poder traçar um panorama diferenciado. Ao tempo em que eu relembro missões que eu tive a honra de participar e integrar equipes de policiais federais, né, nos momentos de folga, eu saía para ouvir as pessoas das cidades, indígenas, né, moradores, pesquisadores, professores, gringos, né, gente de ONGs. Por ser um né? escrivão policial, facilitou para você escrever? Com certeza. Você tocou num aspecto que eu sempre gosto de enfatizar, e a tendência é natural que cada um puxe a sardinha, Sardinha para brasa? Para brasa. Eu não sou muito bom de ditos populares, né, mas eu considero, modéstia à parte, né, o escrivão como sendo um documentador, sem um dúvida. registrador. O maior documentarista, né? É o escrivão. Se hoje nós conhecemos a epopeia de Cabral, foi graças a Pero Vaz de Caminha. Sim. Né? A carta de Caminha, né, é a carta de um escrivão. O escrivão é o registrador. Então, as técnicas que nós adquirimos ao longo da Academia da Polícia Federal e da própria prática do dia a dia, acabou sendo realmente um grande impulso, né? Só que, paralelamente, eu fazia as minhas pesquisas, aproveitava os confins da Amazônia, para o qual eu me dirigia através da Polícia Federal, e nos momentos de folga eu saía para ouvir as pessoas, fotografar. Hoje eu tenho realmente no meu acervo pessoal mais de 20 mil fotos da Amazônia, que foram adquiridas ao longo dessas décadas. Quase Sebastião Salgado. Que heresia, com todo respeito, porque é um ícone para nós, né? Espetacular. Ninguém retratou melhor, principalmente Serra Pelada, que nós estivemos lá, as célebres imagens dele. Mas ele foi para isso só, né? Fotografar. Você não foi para ouvir, aí aproveitou e fez as fotos. Exatamente, né? Paralelamente eu fazia as fotos. Então, nesse primeiro volume, eu retrato um pouco do que é a Amazônia vista sobre um ângulo, sobre a ótica de um policial federal, de um curioso, de um natural de lá, né, que queria realmente compartilhar esse conhecimento da Amazônia de uma forma diferenciada. Então, não se preocupe, não haverá uma linguagem rebuscada, não haverá nenhum tipo de formalização que pareça ser difícil compreensão à obra, não. Haverá informações de forma muito clara, haverá realmente memórias dessa época em que eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar pela Polícia Federal na Amazônia, e mesclarei com todas as pesquisas que eu fazia paralelamente. Mas nesses livros, eles retratam apenas o aspecto ambiental ou a questão cultural daquele povo do Amazonas? Vou tentar realmente explicar e responder a sua pergunta de trás para frente, ou seja, do terceiro volume até chegar nos confins da Amazônia, que é o primeiro. O terceiro volume da trilogia proposta, Amazônia Insólita, retrata as diferentes perspectivas dos estrangeiros sobre a Amazônia. Ou seja, toda aquela celeuma que em algum momento nós ouvimos em algum lugar sobre projetos de internacionalização da Amazônia ou desnacionalização da Amazônia, né, as ONGs, né, os interesses estrangeiros, de que forma realmente eles estão nos explorando, estão extraindo, né, estão produzindo algum tipo de vilipêndio da nossa natureza, será retratado nesse terceiro volume, né? E aí eu entro com curiosidades, por exemplo, poucos sabem que no Amapá, na região amazônica nossa, houve uma operação dos nazistas, na época realmente do regime de Hitler, que tinha o interesse de criar uma Amazônia germânica, que uma Amazônia nazista, né? Então eu vou explicar esse projeto, que foi uma das formas, né, diferenciadas de se tentar invadir a Amazônia. A Amazônia perdeu parte do seu território em Roraima, né, quando sob a batuta, quando sob a desculpa de que havia uma preocupação com o povo macuxi, né, um pastor inglês deu origem a uma grande celeuma que foi arbitrada pelo rei da Itália à época e fez com que Roraima perdesse boa parte do seu território. Território esse que é riquíssimo em ouro, diamante, petróleo,
né? Então, no terceiro livro, eu trato também dos casos de biopirataria e utilizo o meu estudo monográfico da conclusão do curso de Direito na Federal aqui, que também nunca deixei de pensar na Amazônia, nem quando eu fazia Direito, que aparentemente você sabe, mas o que tem a ver? O cara não é um cientista da área ambiental e tudo. Como eu realmente fiquei um pouco frustrado de não ter concluído o curso de Engenharia Florestal, que tanto eu amo, né? E eu disse, não, seja lá em qualquer campo do saber que eu for atuar ou for estudar, a Amazônia sempre terá presente. Então, aproveitei a minha monografia, que se valeu desses conhecimentos, dessas pesquisas que eu fazia para tratar da biopirataria e de um fenômeno novo que pouca gente ouviu falar, né? A hidropirataria. Até as nossas águas estão sendo furtadas. O escritor e o jornalista, que por causa da missão ele é um pouco de cientista também, não deve interferir muito, mas acaba interferindo. Você interfere nesse livro, pretende interferir com alguma opinião e sugestão de quem viveu e conhece bem a realidade? Eu, no segundo volume da trilogia, modestamente, eu até elaboro 10 propostas, né, que eu vejo como sendo essenciais para que, de alguma forma, a gente possa contribuir. Uma palhinha aqui é a questão de conscientização, né? Como eu aproveitei o universo jurídico quando eu estudava, e pensei da seguinte forma, tanto nós, como cidadãos, precisamos saber dos nossos direitos, como das nossas obrigações. E se pudesse haver uma matéria, né, passada, eu acho que desde as séries finais do ensino fundamental, principalmente no ensino secundário, que é o médio, né, sobre noções de direito de cidadania e noções de Amazônia, seria fundamental, porque a partir da conscientização, às vezes tem muita gente que já não seria capaz de aceitar que aprendeu algo de muito errado ao longo de décadas na sua vida, né, e não mudaria a sua forma de ver, de agir, né, nas questões ambientais ou as questões realmente de cidadania. Mas as próximas gerações a gente precisa trabalhar. Então eu acho que cada um pode contribuir de uma forma. E eu modestamente acho que estou contribuindo, tentando apresentar facetas diferentes da Amazônia de uma forma simples e curiosa. E para fechar com você, quero ouvir a tua opinião, porque você é cidadão, merece expressar a sua opinião e a gente tem o direito de ouvir a sua opinião. Você entrou em 93, começou a sua vida profissional lá na Polícia Federal em 93. Portanto, tivemos 2 governos do Lula, 2 da Dilma, 2 do Fernando Henrique, 2 do Lula, 2 da Dilma, agora do presidente Bolsonaro. Desse período, que governo olhou mais, interferiu mais, deixou de interferir, ou se importou mais ou menos com as questões amazônicas? A pergunta é propícia, inteligente, né? E não que eu vá tentar utilizar o artifício de sair pela tangente, né? Mas eu acredito que eu poderia respondê-la de uma forma inversa, né? Eu posso dizer que nenhum dos governos cumpriu, né, a sua missão de fazer com que a Amazônia se desenvolvesse sob sustentáculos economicamente, ecologicamente, socialmente adequados. O que a gente constata até hoje são esses vazios geográficos, vazios demográficos. Não há governo algum que tenha feito algo que concretamente, né, eu pudesse aqui dizer, olha, graças ao governo tal, né, houve uma significativa modificação no quadro da Amazônia. Então, infelizmente, não que eu seja pessimista, mas eu sou realista, né, não vejo, né, nenhum governo que, infelizmente, tenha suprido todas as nossas necessidades, até porque são necessidades seculares, né? Toda forma de colonização nossa já foi errônea, né? Nós somos colônias de exploração, não de povoamento. E à medida que as regiões sul, sudeste e nordeste foram povoando, foram criando realmente, fincando bases, né, culturais, a Amazônia foi sendo esquecida, né? Só a partir do momento, ou em episódios espaços, quando se percebia o interesse recrudescer dos estrangeiros, que o olhar realmente do Brasil se voltava, mas mais é uma questão de soberania, né, do que uma questão realmente fincada em bases adequadas de desenvolvimento regional. O que a gente pode acompanhar, e aí não seria eu que chegaria a essa conclusão, e eu sugiro que qualquer um que tenha interesse de responder a pergunta melhor do que eu,
feita brilhantemente pelo jornalista Clarete Coutinho, compare os números, né? Veja quantos quilômetros estão sendo devastados realmente na Amazônia, de acordo com qual governo, né? Quantos têm se intensificado realmente os homicídios no campo, né? Na grilagem, o fenômeno da grilagem, né? Então, eu acho que, embora a gente possa argumentar sobre dados estatísticos, né, é impossível você refutá-los, né? Sou apaixonado por ciências exatas. Pretendo algum dia até fazer o curso de matemática. E eu acho, e aprendi isso com meu pai, que era engenheiro, né, que os números são brilhantes, né? E às vezes você não precisa nem se indispor, né, se você pode oferecer os números como sendo a prova cabal, né, da sua afirmação. Até porque números são exatos, são exatamente os números que dão a dimensão da conquista ou da perda, que a gente pode ter ou na vida pessoal, ou na vida comercial, ou profissional, ou na vida da natureza, vida ambiental que a gente tem no cotidiano. A gente conversou aqui com o Cláudio Kirchhoff. Cláudio, policial federal aposentado, como escrivão da Polícia Federal, é um amazonense, é advogado e é casado com uma siqueirense, a Ângela Leite, filha do seu Antônio Leite e da dona Beatriz, que vão completar esse ano 60 anos de casados. E eu não vejo o seu Antônio com a cara de brabo, nem a dona Beatriz chorando, eles estão sempre sorrindo. Tem 10 filhos, mais de 20 netos. Se a gente pode espelhar em alguma família, para a gente fazer da gente uma família boa, o casal Antônio Leite e dona Beatriz. O seu Antônio Leite é a expressão de um homem feliz, como diz a música do Roberto Carlos, é a expressão do homem bom, que é a nossa homenagem. Você tem um sogro bom, hein? A esposa é ótima, mas o sogro é espetacular e a sogra também. Você entrou para uma família boa, viu? E o curioso, se você permite, né, adentrar nessa particularidade, quando eu estava na Academia da Polícia Federal, em Brasília, né, eu não havia conhecido o Sul ainda. Então, eu terminou o curso e disse, poxa, é a oportunidade de conhecer o Sul. Fui na rodoviária de Brasília e pedi para a cidadã que me atendeu, a cabine lá, disse, olha, quero a passagem para Florianópolis, mas que vá pelo trajeto mais longo possível. Aí ela disse, não, mas tem um que vai bem mais reto, bem mais rápido. Eu disse, não, quero conhecer o restante do Brasil que eu não conheço, então, por favor. De ônibus? De ônibus. Ah, tá, porque né? de avião não. Aí eu passei por Ourinhos, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos aqui. Então, mal eu sabia que alguns anos depois, né, tenderia, né, a retornar para cá e até o objetivo morar aqui, né, futuramente. Pois, que bacana, e vai ser muito bem-vindo aí. Obrigado. Que a gente precisa de cabeças igual a sua, Obrigado, pensantes. agradeço. E aí, quem tiver no poder aí te dá um cargo, te chamar para um cargo para você desenvolver aquilo que você tem. Não, fazer você trabalhar. Não, fazer você trabalhar, porque ficar aqui sem trabalhar não tem jeito. Como eu disse, eu acho que cada um pode contribuir à sua maneira e contribuir através do meu humildes livros, eu acho que é o suficiente. Agradeço. Nós que te agradecemos muito pela sua presença e entrevista bacana, espero ter repercussão boa e mais do que isso, que as pessoas entendam que a Amazônia é nossa, mas é da humanidade e aquilo não foi feito por um homem, não foi produzido e montado por um homem comum, foi feito por alguém que é bem maior do que nós. E é bom entender e compreender isso. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Obrigado a você, e não teria a melhor forma de encerrar que não fosse através da sua conclusão brilhante. Obrigado. Você. Muito obrigado. E o Alessandro Silva também pelo convite. Muito obrigado. É assim, o nosso objetivo aqui é ouvir pessoas que fez ou está fazendo algo pela comunidade. O Cláudio, com o seu livro, ele vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas que vão poder conhecer um pouco desse pedacinho do Brasil. Conhecer e se colocar no lugar daquelas pessoas que estão lá e que estão sofrendo, passam por dificuldades, mas também, claro, elas usufruem da beleza natural criada por eles. Deus fez tudo, Deus criou tudo e fez o homem para que o homem dominasse, cuidasse, adaptasse a ele a natureza. Se a gente fizer a coisa certa, a gente vai ter mais vida. Na próxima terça-feira, mais uma entrevista bacana aqui no programa. Sempre terça-feira, às 7 horas da noite. Quarta-feira, palavra aberta. Quinta-feira, os seus direitos. Tudo sobre os seus direitos. A gente tem aqui um advogado toda quinta-feira para responder questões importantes sobre os seus direitos. E na segunda-feira, a gente fala de esportes, mas do esporte principalmente local, regional, depois o estadual e nacional. Muito obrigado por sua companhia. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, acione lá o sininho, para a gente chamar você quando a gente for entrar no ar. Na página, você curte e compartilha. Quanto mais gente nos ver,
mais gente ouvir, a gente fica mais feliz e todos nós ganhamos. Da Mais TV, de Siqueira Campos para você. Um grande abraço. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas com as melhores condições para você pagar. Parcelas em até 10 vezes sem juros. Entregas e montagens gratuita. Produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos.